Gente, eu estou ao vivo aqui na Granja Spinelli, Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, Brasil, perto dessa fonte maravilhosa. Dá uma olhada que legal. Dá uma olhada que legal ali, gente, ó. Aquela fonte ali, ela vem de uma água que brota dentro de uma rocha. É água limpa, cristalina, que sai de dentro de uma rocha. Olha que bacana. E exatamente essa é a mensagem que eu gostaria de te perguntar. Qual a fonte que você bebe água, né? Qual a fonte que você bebe água? E de forma muito metafórica, eu quero falar hoje sobre algo muito importante, né? Jesus Cristo uma vez conversou com uma mulher de Samaria, que é a mulher samaritana. E nessa conversa, Jesus falou com ela. Jesus conversou com ela. E naquela época de Jesus, os samaritanos não conversavam com os judeus. E Jesus rompeu com a tradição, com o dogma, com o paradigma e perguntou para a mulher: você sabe quem é que está te pedindo água? Jesus pedindo água para ela, para beber, né? Ela negou água para Jesus, falando que ele era judeu e ela samaritana. Então Jesus falou com ela: você sabe quem é que está te pedindo água? E ela disse não. Ele disse assim: então, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você daria água, ele beberia e depois tornaria a ter sede. Agora, se você beber da água que eu lhe der, nascerá em você um rio de água viva, e esse rio corre para a vida. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 4 até o capítulo 5. E hoje eu quero falar sobre uma fonte maravilhosa que jorra no mundo inteiro, para todas as nações, todos os povos, línguas, etnias, aldeias. A fonte do Evangelho de Jesus Cristo, a fonte do Reino dos Céus, que é dado a todos os seres humanos na face da terra. E eu estou aqui hoje na companhia de um missionário, gente. Olha quem está ali, ó. Missionário Rivaldo, um amigo novo, né? Uma amizade nova, mas uma amizade que vale a pena. E aí, Rivaldo, beleza? Beleza, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Graças a Deus, tudo na paz. Ô, Rivaldo, você já esteve em outras nações, né? Outros povos aí pregando o Evangelho. O que você acha dessa fonte do Evangelho, essa fonte da mensagem do Reino dos Céus, sobre Jesus Cristo, sobre a história de Jesus Cristo, que é pregada no mundo todo? Fala pra mim, o que você acha do Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho de Jesus Cristo é aquilo de mais tremendo, mais importante que a gente conheceu e que alguns ainda vão conhecer. Não tem, né, principalmente no momento que nem esse, que a gente está vulnerável, vivendo aí dias difíceis, né? Lógico que a gente tem a convicção de que Deus vai dar o livramento, pode ter certeza disso, mas esse Evangelho é tremendo. E para a gente que já viajou e conhece aí tantos lugares, meu Deus. Inclusive eu estava lembrando aqui, você já esteve em alguns lugares aí fora do Brasil pregando a palavra de Deus e no Brasil. Fala pra gente alguns lugares fora do Brasil que você já esteve. A maior experiência missionária foi em Malame, na África do Sul. Malame, na África do Sul. Passei por Moçambique ali um pouquinho, mas tem mais em Malame ali. Foi a maior experiência missionária da minha vida. São mais de 30 mil crianças sem pai, sem mãe, sem irmãos, criança de 3, 4 anos que vive pelas ruas, que comem capim, rato, quando na tem. zona da pobreza. Da pobreza, o lugar é muito pobre. Foi a maior experiência missionária, é muito difícil você conseguir explicar. Aquilo transformou minha vida. Transformou, né? Só vivendo. A segunda foi na Amazônia. Na Amazônia, já no Brasil. Foi a segunda, porque quem não conhece a Amazônia é um lugar muito pobre, sim, muito difícil. Eu acho que foi a segunda maior experiência. E aí foi em outros lugares, né? Correto. Ô, Rivaldo, e esse evangelho que você acredita, como é que é? Um evangelho religioso, cheio de religiosidade? É um evangelho ritualista, assim, repetitivo, chato, fanático? Ou é algo assim que vem diretamente do céu? É algo revelador? É algo que transforma a alma do ser humano? Qual a sua visão de evangelho hoje? É uma igreja que se abre, uma religião? Como é que é isso? Uma denominação? Marcos, como é que é isso? Eu acho que a igreja ela tá doente.
A igreja precisa ter uma reforma, eu diria que espiritual. Estão fazendo aquela reforma bonita, né? Reforma de templo, de cadeira. Eu acho que a igreja precisa ir mais para a rua, né? A igreja precisa conhecer mais o povo. Até mesmo porque é muito difícil você falar de missão, falar de evangelho se você não conhece, né? Se você não conhece o mundo, se você não conhece pessoas. Então é difícil. Então eu creio que a igreja tá num momento muito difícil. Eu não creio que está no melhor momento, não. Eu acho que já teve, porque você lembra bem a história, por exemplo, das Assembleias de Deus, quando vem 2 missionários, né? Sem dinheiro, sem status, Os ingleses, né? Isso, Daniel, Gunnar Wingre. E eles conseguem, sabe, fazer algo fora do comum. Eles conseguem fazer uma obra de evangelho, que é uma coisa linda. É só que parece que isso foi esquecido, né? Eu acredito que tem que se fazer mais, esquecer um pouquinho dessa coisa de dentro de igreja, dentro dos templos, essa coisa. Você acha que a igreja, os evangélicos, eles precisam ser evangelizados? Seria uma segunda evangelização? Porque eu vejo que as pessoas elas estão muito assim voltadas para a religiosidade, para o culto, para o ritualismo, também aquela coisa da liturgia, mas parece que perdeu, Rivaldo, aquela essência. Por exemplo, você já percebeu que os evangélicos hoje, eles quase não falam de Jesus? Assim, se você não quiser ouvir falar de Jesus, você deve ir na igreja, porque quase não se fala mais de Jesus. O que você acha disso? Será que tiraram Jesus de dentro da igreja? Tem até pessoas que falam que a teologia está matando. Eu nem creio muito nisso, até porque se eu falasse é complicado. A teologia é estudo de Deus. Eu sou professor de teologia, né? Por exemplo, a área de Apocalipse é uma das áreas que eu mais domino. Eu já mencionei para várias classes aí ao longo desse tempo. A gente está aí mais de 30 anos, um pouquinho, pregando a palavra de Deus aí, para pequenos e congressos enormes. Mas aí. Esse evangelho que você prega é um evangelho cristocêntrico? Cristo é o centro da sua mensagem? Ou não? É Elias, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, não? Eu sou, apesar do conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, né, estudando, eu não perdi os meus conceitos. Eu ainda sou pregador que prega a mensagem da cruz e o arrebatamento. Aquela mensagem Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, ainda é o tema central das suas mensagens? Tema central. Eu acho, Omar, que a base de toda a mensagem é a simplicidade. Quando você fala de simplicidade, é Jesus. E você, assim, fazendo um panorama muito rápido, eu vou estar conversando com você outras vezes, mas como você é uma pessoa que tem uma vasta experiência com missões, né, com trabalhos sociais, não só no Brasil, mas no mundo, e já esteve pregando em grandes congressos, dentro de igreja, fora de igreja, parece-me que a igreja evangélica ela está deixando assim, Jesus um pouco de fora e dando muito mais importância às coisas materiais, às coisas humanas, né? Verdade. E nesse momento, por exemplo, nesse momento de pandemia, né? Nesse momento de todo mundo lutando aí contra o Covid-19 no mundo todo, qual seria a mensagem que você deixaria assim para as pessoas que já são evangélicas, mas que estão frias, estão desanimadas? Fala pra gente. Marcos, a gente estava conversando um pouquinho antes, eu estava dizendo para você, né, que até os evangélicos se perderam um pouco no meio dessa pandemia aí. Parece que está todo mundo meio perdido. Está perdido. Quem conhece a Bíblia Sagrada, inclusive Mateus 24, você vai ver que a gente fala de tempos difíceis. E a gente sabe que esse não é o pior tempo que vai vir. Não, ainda não. Eu acredito, e a gente sabia que essa fase ia chegar, né? Essas são pragas. Eu me lembro, por exemplo, de uma época que profeta repreendia a praga, agora se fecha a igreja. Sim. Né? É uma verdade. Agora veja bem, eu creio que a hora que a igreja realmente, eu estou dizendo, quando eu falo igreja, eu estou falando da gente, os evangélicos. Porque quem tem autoridade para fazer alguma coisa? O crente, o cristão, né? O cristão. Eu creio que a hora que a gente se reunir e esquecer a vontade de ir para a rua, a preocupação de estar preso, ou que vai perder o trabalho, ou que vai dificultar mais, a hora que a gente esquecer disso e lembrar que a gente tem um Deus poderoso, que Ele pode mudar a história, e a gente sabe que vai mudar. Vamos até ali na frente. A gente sabe que vai mudar. Sim. Eu creio que Deus vai repreender essa praga aí. Você crê num avivamento depois a pandemia, após a pandemia?
Sim, Se a igreja, se nós começarmos a clamar a Jesus Cristo, buscar o Espírito Santo, esquecer as nossas vaidades, você crê num avivamento? Eu creio que o que está acontecendo é exatamente para um avivamento. Agora, uma pergunta interessante. Você que se comunica muito bem, é um comunicador, você não acha também que os grandes pregadores, os grandes comunicadores da igreja, pastores, bispos, apóstolos, eu digo num geral, né? Você não acredita que... A gente sabe que não pode promover a aglomeração, né? Não pode. Mas você não acha também que está faltando muita informação? Por exemplo, você não vê, rapaz, mais pregadores na rua, pregadores nas esquinas, pregadores assim na porta da igreja. Porque de 2 em 2, como nós estamos, por exemplo, usando máscaras, por exemplo, nós podemos sair sim, pregando o evangelho, fazendo visita, pregando o evangelho. Você não acha que está faltando coragem, assim? Os pregadores estão muito escondidos? O que você acha? Vamos andando ali. Interessante o que você falou, porque o meu amigo, o pastor Daniel, ele é presidente do Aviva Brasil, que é ligado aos Gideões Missionários. Que legal, Posso falar o nome dele? Ele teve hospedado na minha casa mês passado. E agora, essa semana, ele ligou para mim e ele, inclusive, pretende ter um projeto de trazer o Aviva Brasil, né? Muita gente já conhece aí, que legal, que bacana. Trabalho espetacular com um centro de recuperação, e ele quer fazer um trabalho, inclusive, aqui no centro de Friburgo, com toda a multidão, trazendo cantor, pregador famoso. Eu creio que tudo que está acontecendo, inclusive ele disse isso para mim, eu creio que isso é para um avivamento. Para um avivamento. Isso é para resgatar almas. Mas eu estava assistindo esses dias na internet. Eu não acredito que live seja ministério. Eu prego na internet. Eu prego na internet, eu uso a internet, as mídias sociais, mas o meu grande... as minhas grandes ferramentas sempre foram rádio, televisão, enfim. E uso o advento da internet. Mas eu estava vendo esses dias pastores, bispos, apóstolos, muito preocupados com as ofertas. Por exemplo, as pessoas que ganham 600 reais, que desce os dízimos dos 600, que desce 60 reais, os que ganham 1.200, que desce os 120 reais. Você não acha que os pastores, os líderes evangélicos estão se perdendo um pouco também na questão social e econômica? Me parece que perderam aquela fé de que Deus é provedor, de que Deus proverá. Você não acha que há uma preocupação muito grande com a parte financeira, não? Essa frase, por exemplo, para fechar a pergunta, essa frase, pequenas igrejas, grandes negócios, será que é isso mesmo? Você concorda com isso, Rivaldo? Dá a impressão que é isso, né? Eu vou resumir. O que você pode refutar aí pra gente? Fala eu vou resumir de uma forma muito simples. Até pela quantidade, assim, eu tenho viajado ao longo da minha vida pregando em tantos congressos. Você pode observar, e quem está no meu Face... E você não cobra não, cara? Não cobro. Ah, é? Só a minha passagem e hospedagem, não cobro. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa é a única live que eu gravei, que eu estou gravando, quando começou essa pandemia. Eu não sou muito de fazer isso. Você é mais neutro. Quem vê no meu Face lá, vai ver lá a multidão de pessoas que a gente prega, vai ver lugares na África, na Amazônia e tantos outros lugares, está lá no Face. E eu acredito, e isso ao longo do tempo eu tenho visto isso, a igreja ganhou poder aquisitivo, conhecimento de letras teológicas de uma forma incrível. Muitos títulos. Riqueza. Reverendo, você não tem vontade de ser reverendo, não? Não, pelo amor de Deus. Riquezas, mas a igreja perdeu a santidade. Sacerdote, você não queria ser chamado de sacerdote? Rabi, mestre? Sacerdote é aquele que prega a palavra, né? A gente é um sacerdote. Tô brincando, eu gosto do título missionário. Acho que missionário combina mais com você. Quem abriu as Assembleias de Deus foram missionários. Para que eu vou sair de missionário? Então refuta, assim, faça para mim um comentário. O que você acha? Esses pastores, eles devem fazer o quê? Eles devem se arrepender, eles devem repensar sobre o que é evangelho, sobre o que é empresa, o que é negócio. Claro também, Rivaldo, que antigamente o pastor ele levava uma vida muito pequena, ele era uma pessoa simples. Hoje o pastor ele é empresário, hoje o pastor ele é executivo, homem de negócio, hoje o pastor ele é teólogo, né? Hoje o pastor ele é professor, hoje o pastor ele tem um monte de coisa, ele é político. O que você acha desse negócio de ser pastor, ser líder evangélico, ser pregador e ser político também? O que você acha? Não acho certo, não. Eu acho que crente é crente. Crente não tem que se misturar com... Mas um pastorzão, por exemplo, deputado, você não acha que fica legal, não? Não acho, não. Eu acho que... Você não tem vontade de não ser, tipo, missionário Rivaldo, deputado federal, deputado Mas estadual? eu já fui convidado tantas vezes para ser vereador, para se candidatar. Eu acho que cada um fica no seu chamado. Eu acho que profeta
nasceu com o dom de pregar a palavra. Então você não bebe dessa fonte? Não, as pessoas usam a história de José. José é uma outra história, não tem nada a ver com... Uma coisa com a outra, José, né? Foi levantado a governador para prover. E outra, se fosse isso, se a pessoa está usando uma base de José e fosse isso, a pessoa tinha que fazer igual José, então, né? Como que não faz, então? Não prover, tanta fome aí. Não divide o salário dela, né? Então, assim, é uma coisa, Pastores também, Rivaldo, você vê líderes religiosos, claro que a gente não pode generalizar, tem muita gente boa, né? Não, tem muita gente boa envolvido com a política, tem muita gente boa trabalhando no social. Mas você não acha que está faltando no mundo, assim, pessoas capazes de revolucionar, né? De fazer algo que ninguém faz, algo diferente, algo que foge do comum, né? Que fura a bolha, que estoura a bolha, fora da caixinha, um ponto fora da curva. Por exemplo, missões é um trabalho, como eu te conheço e também trabalho com isso, missões é um jeito de servir, né? Verdade. Servir o mundo, servir o próximo, servir o seu semelhante. Mas você quase não vê, por exemplo, no momento de pandemia aí, os pregadores de dentro da igreja que ficam gritando dentro do templo, que falam, que fazem, que acontece. Pandemia, tá difícil, a gente sabe que é um momento delicado no mundo, mas tá todo mundo escondido, parece tartaruga que se escondeu dentro do casco. Eu tenho uma impressão... Não te dá vontade, de certas horas, de sair e falar para todo mundo? Eu tenho impressão que parece que as pessoas estão até se aproveitando para aparecer um pouquinho. Eu penso, talvez eu esteja errado, mas é uma linha de pensamento, que os dirigentes de igreja, os pregadores deveriam se preparar para que talvez depois dessa pandemia, para a multidão que vai procurar Jesus. Exatamente. Porque a intenção de Deus é essa, a intenção de Deus ela é perfeita. Correto. Porque Vamos tudo que vem de Deus apraz, mano. Perfeito, entendeu? perfeito. Eu creio. Não cortando algo que você falou há pouco ali, eu tenho um amigo, a gente falando de missão, né? Um pastor que promove grandes congressos, ele disse assim, Rivaldo, mas como que se faz um congresso sem dinheiro? Como é que você traz um bom pregador? E eu falei para ele, né, não vou citar o nome do pastor, não é daqui, mas é muito conhecido, um dos mais conhecidos. E eu falei para ele assim, eu me lembro de uma época, quando nós começamos, não tinha encontro de vasos. Hoje até transformaram o encontro de vasos numa outra coisa, não tinha encontro de vasos. E o meu pastor Daniel, que me batizou nas águas na época, né? Onde, em Aperibé? Não, foi em Cantagalo. Ah, em Cantagalo. Há muitos anos atrás, né? Bom nem falar o tempo para não comparar a idade, né? Fica difícil. E a gente fazia encontro de vaso, e a gente só convidava a igreja e a igreja divulgando. E eu me lembro que os primeiros trabalhos eram 1.000, 1.500 pessoas, 2.000. E eu me lembro de trabalho que sem convidado dava 6.000 pessoas. E a gente era assim, era tão fácil, era tão perfeito para fazer, porque Deus direcionava tudo. E hoje se precisa de dinheiro para fazer tudo. Mas será que as motivações, pelo que você está falando assim, será que as nossas motivações não estão agora erradas? Talvez no passado as motivações dos cristãos, dos pregadores, dos pastores eram uma e agora são outra. Parece que é isso, né? A impressão que dá é essa, né? Mas eu creio, acho que a ficha de muitas pessoas, principalmente de vários cristãos, não caíram ainda diante do que a gente está vivendo, porque a gente ouve falar assim, morreu alguém, né, tem tantas mortes, mas não caiu ainda porque a gente não viu alguém de perto da gente, né? Espero que isso não aconteça, sim. Né? Que Deus possa nos livrar, mas eu acredito que talvez antes de acabar essa epidemia aí, essa pandemia, eu acredito que muitas pessoas vão se despertar porque está acontecendo, correto, e vão se aproximar mais de Deus. Eu não estou te falando de igreja, Marcos. Até porque se eu fosse falar assim, vamos se aproximar da igreja, eu estaria falando do católico, da igreja batista. Né? Eu estou falando de quem acredita em Deus. Eu veja bem, eu sou da Assembleia de Deus. Sempre fui, nunca troquei de ministério. Mas não é um religioso. Não, eu tô falando de um povo que agora vai se aproximar de Deus. Eu não tô falando de igreja, de templo, de lugar, né? Eu vou para Batista, eu vou para Católica, eu vou para o Centro Espírita. Eu tô falando de um povo que vai se aproximar de Deus por causa disso, que vai entender que não é acabar isso aí, o primeiro show que tiver e o povo vai pra rua, não, eu tô falando de um povo que quando terminar isso vai correr para os braços de Jesus. Poxa, entender que precisa de Deus. Que legal. E qual é o recado que você deixa para as pessoas então, para os cristãos aí, os meus amigos católicos, evangélicos, né, nas minhas redes sociais aí, Facebook, Instagram, tem gente de todo segmento, né? Nossa. Mas gente boa, gente de coração puro, gente de boa vontade, tem gente boa, deve ter gente ruim também.
Deve ter gente ruim tem, também. só tem gente boa. Mas o que você acha, por exemplo? Eu acredito numa mudança. Eu acredito que a gente, toda essa pandemia, todo esse momento difícil no mundo, veio para mudar a gente. Se isso aí não mudar a pessoa é ruim demais. É ruim demais. Se as pessoas não mudarem a partir dessa situação aí, eu acredito que sejam ruins demais, duras de coração. Segunda Crônicas diz, né, 7,14, parece, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei, né? Sararei, curarei o meu povo. Você acredita numa cura do povo de Deus? Você acredita que há uma... Eu acredito, Marcos. Eu acho que o nosso povo não é só o povo do Brasil. Meu Deus, eu conheci tantos outros lugares, sabe? Sim. E eu digo que o nosso povo está muito machucado por tantas coisas que vem acontecendo. E assim, estão com marcas, estão feridas. É aquela ferida que não cicatriza, sabe? Que vem ao longo do tempo. Mas eu creio ainda que o nosso povo é um povo bom. E o Espírito Santo tem capacidade de trabalhar nesses corações. Com certeza. Eu quero pedir ao povo aí que te acompanha aí que não deixe de ajudar alguém. Se você tiver uma cesta básica, uma roupa se você nova, tiver usada, um brinquedo, né? um remédio, um brinquedo, se você puder fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, faça. Principalmente os religiosos. Principalmente você que frequenta igreja, faça alguma coisa, né? Faça alguma coisa, saia um pouquinho de dentro do seu conforto. Eu não estou falando nem da igreja, eu estou falando do seu conforto. Da zona de conforto. E faça alguma coisa. Se você não puder, se você não puder ir, ajuda quem vai. Né? Eu sei que todas as vezes que eu fui foi muito difícil, Marcos, porque eu me lembro que uma única vez eu saí com um grande grupo e desistiram no meio do caminho por causa da dificuldade e eu fui sozinho. Sabe? E foi para longe. E fui para longe, eu viajei ao Brasil. E outra, eu nunca tive ajuda de igreja, digo assim, do meu ministério, eu vou te dar X. Eu fiz por questão de fé, né? Eu tenho, sempre que vou fazer alguma coisa, de tantos ministérios que se levantam para me ajudar e pessoas, né? Que bom, né? Graças a Deus. Mas eu quero lhe pedir, faça alguma coisa, ajude alguém, dê uma palavra, faça alguma coisa. Seu conforto, entendeu? E outra, não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas, confia. Amém. A partir do momento, Marcos, que a gente perde a confiança em Deus, a gente fica vulnerável. Exatamente, entendeu? Tem que confiar. Agora, né? Quando a gente confia em Deus, pode acontecer, 1000 cairão ao nosso lado, 10 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Deus é fiel. Confia no Senhor, que Jesus vai te livrar. Eu conversei com o missionário Rivaldo, ele que tem propósito, né? Ele que vive uma vida de propósitos, uma vida relevante, importante no Evangelho e útil, né? Porque ser missionário é ter utilidade no mundo. Então seja um missionário, tenha um coração missionário. E o bom de conversar com missionários e de pessoas que fazem missões é que elas não são religiosas, né, Rivaldo? Verdade. São pessoas que... Verdade. Eu acredito que o ser humano mais livre do mundo é o missionário. Porque ele não é preso a nada, ele não está preocupado com o elogio dos homens, com o reconhecimento dos homens, ele não está preocupado com riquezas, com fortunas, com coisas materiais. Ele está preocupado, sim, em agradar o seu Deus, né? Verdade. E de fazer a vida valer a pena, tanto a sua vida como a vida do seu próximo. Missionário Rivaldo, gente finíssima, um grande amigo, bate aí, a paz do Senhor. E eu vou estar marcando, bate aí, eu vou estar marcando para você estar pregando ao vivo aqui na Granja Spinelli, com a nossa caixinha de som, nosso microfone, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Marcos, quem quiser, depois dessa pandemia, lógico, né, a gente dá palestra em escolas, né, já demos muitas palestras em escolas, aconselhamento para pessoas com depressão. Atendimento pessoal, né? Atendimento pessoal, pessoas com problemas de drogas, a gente faz tudo isso, pregação, congressos, eventos, o que precisar, não cobramos nada. E prega nas igrejas também, faz campanhas. Estamos acostumados a pregar aí em grandes congressos, pequenas igrejas, fica despreocupado. É só convidar. Só convidar, que a gente está aí à disposição, né, para dar palestra, curso, aconselhamento. E eu fecho esse bate-papo bacana ao vivo com aquela frase bonita de Francisco de Assis: Senhor, fazei de nós instrumento de vossa paz, né? Senhor, fazei de nós instrumento de vossa compaixão, misericórdia, amor, piedade. Senhor, fazei de nós instrumento do vosso evangelho. Missionário Rivaldo tem mente de campeão. Mente de campeão, mente de Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe. Amém. Forte abraço.